Pessoal, vamos continuar falando dos princípios, ok? Agora vamos falar dos princípios implícitos e explícitos, ok? Estão misturados aí. A ideia é dar ênfase nos implícitos. Dentre os princípios que regem a administração pública, aplica-se aos servidores públicos no exercício das suas funções Então vai ver quais os princípios que se aplicam. Na realidade são todos, mas ele vai trazer uma ideia de um princípio e vai tentar trazer uma definição nas 5 alternativas, uma definição correta de acordo com o princípio e as outras vão estar inválidas de acordo com os princípios. Então a gente vai ter que identificar isso aí. Então vamos ver. Legalidade, com o princípio vetor e orientador dos demais. Por enquanto está ok. Tendo em vista que todos os atos dos servidores têm natureza vinculada. O que está errado aqui? Todos os atos não têm natureza vinculada. Nós vimos que nós temos atos vinculados e os atos discricionários. Ok? Então, devem estar previstos em lei, assim como todas as infrações disciplinares e as respectivas penalidades. Então, furou a primeira alternativa. A segunda, moralidade, que orienta todos os atos praticados pelos servidores. Orienta todos os atos? Sim. Mas cuja violação não pode ser imputada à administração pública enquanto pessoa jurídica, porque a sua natureza é incompatível com a subjetividade. Ela não pode ser imputada, obviamente que ela pode sim ser imputada à administração, dado aí a teoria do órgão. Quando você age em nome da administração pública. Então, pode sim ser imputado, então está incorreto esse item. Princípio da publicidade. Exige a publicação de todos os atos praticados pelos servidores vinculados ou discricionários, ainda que não dependam de motivação, não atingindo, contudo, os atos que refiram aos servidores propriamente dito. Então, não atingindo os atos que refiram aos servidores propriamente ditos, que não precisam de divulgação porque surtem efeitos apenas internos. Ou seja, ele está me dizendo duas coisas aqui. Primeiro, que exige a publicação de todos os atos. Aqui você já fica com a orelha em pé. Por quê? Temos os atos que eles são sigilosos e não precisam ser publicados, mas sempre é bom você olhar todas as alternativas, porque o examinador às vezes ele pode colocar como uma regra geral esse negócio e considerar como correto, certo? Então não perca a questão por causa disso. Ponto. Agora, ele está falando que não depende de motivação, contudo aqui, atos que se refiram aos servidores propriamente ditos não precisam de divulgação, prescindem para você não esquecer na prova. Ele é o contrário de imprescindível. Então é prescindível. O que é imprescindível? É algo que não pode faltar, certo? Então prescindível é algo que é dispensável. Então dispensa de divulgação porque surte efeito apenas internos. Exemplo, você é nomeado um cargo comissionado, uma função comissionada, uma comissão, uma portaria que te nomeia para alguma designação de alguma função. Isso tudo são divulgados no Diário Oficial da União, ok? Então, essa situação aqui que prescinde de divulgação está errado, porque também precisa dar o princípio, homenagear o princípio da publicidade. Letra D. Eficiência como finalidade precípua da atuação da administração pública, obrigando os servidores públicos a prezar pela sua aplicação e em preferência aos demais princípios. Então ele está me dizendo aqui, que o princípio da eficiência ele deve ser preferencialmente aí aplicado em detrimento aos demais. Tem isso? Não, eles estão todos em pé da igualdade. Então a eficiência, sua aplicação em preferência aos demais está incorreta. Questão letra E. Impessoalidade.
tanto no que se refere à escolha dos servidores, quanto no exercício da função pelos mesmos, que não pode favorecer, beneficiar ou perseguir outros servidores e particulares que mantenham ou pretendam manter relações jurídicas com a administração pública. Então a pessoalidade aí vai trazer uma atuação neutra da administração, é isso que a questão está trazendo, e obviamente, quase não sai, obviamente que novamente aí temos a impessoalidade aí como um princípio top 10 aí do nosso examinador da FCC. Então, questão correta, letra E. 2. Vamos ver aqui. Aqui embaixo nós não temos a impessoalidade, então vai ser publicidade. Vamos ver. São os dois. O STF, em importante julgamento, considerou legítima a publicação. Opa, já está o indício da publicidade, inclusive no sítio eletrônico mantido pela administração pública, dos nomes dos servidores e do valor que correspondente aos vencimentos e vantagens pecuniárias, não havendo qualquer ofensa à Constituição Federal, bem como a privacidade, intimidade e segurança dos servidores. Então esse aqui é o portal da transparência, lá colocou o nome lá dos servidores, colocou quanto ganhava, ok? Entraram com ação e o STF disse que considerou legítima a publicação. Pelo contrário, trata-se então de uma observância aos princípios básicos que regem a administração administrativa, qual seja o princípio específico da publicidade. Então é o segundo top 10 aí do nosso examinador, top 5, né? Na realidade top 2, top 2, né? Publicidade e impessoalidade. Então, questão 2, publicidade. Questão 3, vamos ver, tem aqui, ó, tem impessoalidade. Vamos ver. Considere a seguinte situação hipotética. Dimas, ex-prefeito do município do Amapá, foi condenado pelo TJ do Estado, tendo em vista que adotou na comunicação institucional da prefeitura o logotipo idêntico à sua campanha eleitoral. O tribunal considerou tal fato ofensivo a um dos princípios básicos que regem a atuação administrativa, especificamente o princípio da impessoalidade. Olha ele de novo. Questão 4. A administração pública está sujeita aos princípios. E para o FCC temos só dois: publicidade e impessoalidade, que conformam a sua atuação. Para esse fim, é dizer, da sujeição aos princípios elencados na Constituição Federal, o termo administração abrange a administração o quê? Então o que ele quer saber aqui? Está falando se a administração pública ela está regida aí pelos princípios. O termo administração abrange quem? Então abrange a administração direta, não estando sujeita aos mesmos princípios de administração pública indireta, aos mesmos princípios. Imagina, legalidade, vamos colocar aqui os princípios expressos na Constituição Federal. Então veja, administração pública direta e a administração pública indireta estão aí obrigados a observar os princípios previstos na Constituição Federal, certo? Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência devem sim ser observados aí pela administração pública, administração direta e indireta, inclusive dos estados, do Distrito Federal e município. Então vamos ver aqui a que mais se adequar a essa nossa resposta aí vai ser a correta. Então, a administração pública direta e indireta, não abarcando o Poder Judiciário. Pública direta e indireta em qualquer poderes da União, dos estados, Distrito Federal e município. Por enquanto essa aqui é a mais certa. Vamos colocar certo aqui, qualquer coisa a gente muda. Pública direta e indireta dos poderes executivo, judiciário, excluído o legislativo. Na prática é quase isso, né? Administração pública direta em qualquer dos poderes da União, dos estados, Distrito Federal e município, excluída a administração direta. Então ficamos aí com a letra C, não tem jeito. Questão 5. A atuação da administração pública é informada por princípios, alguns inclusive com previsão constitucional expressa, que alternam em graus de relevância de acordo com o caso concreto em análise.
Do mesmo modo, a aplicação dos princípios na casuística pode se expressar de diversas formas em variados momentos, ou seja, não há necessidade idêntica de manifestação da influência dos mesmos nas diferentes situações e nas atividades administrativas. Desta forma, agora o que ele quer saber aqui então? Ele está falando então que a aplicação dos princípios pode ser expressada de diversas formas em vários momentos. Não há necessidade necessariamente idêntica à manifestação da influência dos mesmos nas diferentes situações e atividades administrativas. Desta forma, agora ele vai falar sobre os princípios e vai trazer alguma definição que a gente vai valorar para ver se está certo ou errado, ok? Dessa forma, a exceção do princípio da publicidade, que expressa pela divulgação dos atos finais praticados, os demais princípios dependem de análise do caso concreto para que se possa verificar se foram adequadamente observados. A exceção do princípio da publicidade, não tem essa exceção. Quando eu vou verificar se os princípios foram adequadamente observados, também eu observo o princípio da publicidade, então por isso o nosso item está incorreto. Letra B. O princípio da supremacia do interesse público pode ser considerado materialmente superior aos demais? Não. Eles estão todos na mesma hierarquia, perfeito? Então nenhum é maior do que o outro. Então eu não posso deixar de lado o princípio da legalidade para agir com eficiência e nem agir com legalidade e deixar de observar o princípio da eficiência, por exemplo. Então todos estão no mesmo grau hierárquico, perfeito? Letra C. Enquanto o princípio da eficiência se aplica no curso dos processos, se aplica ou não se aplica? Se aplica. E as atividades envolvidas pela administração, os demais princípios destinam-se ao resultado e aos destinatários finais, não tendo aplicabilidade antes disso. Quando ele está falando sobre os cursos em processo, não vai se aplicar o princípio da legalidade, por exemplo, da moralidade administrativa, se aplica. Então não tem como dizer que não vai se aplicar, não. Então não tendo aplicabilidade, não, está errado. Letra D. O princípio da publicidade não incide apenas para orientar a divulgação e a transparência dos atos finais. Vai ser essa a questão certa, porque o examinador gosta da publicidade, né? Mas também permite os administrados conhecer documentos e ter informações ao longo do processo da tomada de decisão. Certo ou errado? Certo. Então, a nossa questão aí ficou novamente com o princípio da publicidade. Então, ele está dizendo que o quê? Não incide apenas para orientar a transparência, não é só para divulgar, para dar aí a transparência dos atos, mas também para conhecer os documentos e ter informação ao longo do processo para tomar a decisão. Então você vai ter sempre divulgação, sempre vai ter a transparência aí. Quando você tem a informação ao seu poder, você consegue tomar e adotar condutas ou tomar decisões de acordo aí com esse princípio. Então está correto. Continuando. O princípio da eficiência é aplicado em conjunto com o princípio da supremacia do interesse público? Pode ser. Podendo excepcionar o princípio da indisponibilidade do interesse público. Vou excepcionar? Vou deixar de lado? Sempre que representa uma solução mais benéfica para a gestão administrativa e o atingimento do resultado em favor dos administrados. Eu não posso excepcionar o princípio da indisponibilidade do interesse público. Vou deixar de lado isso para atingir o interesse privado. Eu estou ferindo os princípios, então não tem como estar correta essa questão. Então nós ficamos aí com a letra D, que é o nosso gabarito. Questão 6. Artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal vai falar sobre impessoalidade. Proíbe que conste nome, símbolo, imagem que caracteriza a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. A referida proibição decorre da aplicação do princípio da impessoalidade, ok? Então, vamos ver se ele vai continuar falando certo. Que está expressamente previsto no artigo 37 da Constituição Federal e deve ser observado.
Está previsto? Tá, no LIMP, é o L e o I lá da impessoalidade. Como no exemplo em relação à própria administração e também em relação aos administrados. Perfeito? A questão é nosso gabarito já. Princípio da especialidade, a despeito de não estar expressamente previsto na Constituição Federal, deve ser observado como, por exemplo, tanto em relação à própria administração como também em relação aos administrados. Veja que aqui nós estamos falando que a proibição decorre do princípio dessa promoção pessoal, decorre do princípio da impessoalidade, não é o princípio da impessoalidade, é o da impessoalidade. Então, está expressamente previsto na Constituição Federal e deve ser observado, ok? Como, por exemplo, em relação à própria administração, mas não em relação aos administrados. Então, eu posso agir com pessoalidade? Não tem sentido, então, errado também. Especialidade está errado, publicidade está errado e ficamos então com o gabarito letra A. Questão 7, aqui nós temos impessoalidade e nós temos publicidade. Eu voto na letra A. O STF, em importante julgamento ocorrido em 2001, entendeu não caber no Banco X negar, aí foi impessoalidade, não, perdão, foi publicidade. É o Ministério Público Informações, ó, falou informações, vem quem? Publicidade. Sobre os nomes de beneficiários e empréstimos concedidos pela instituição com recursos subsidiados pelo erário federal, sob a invocação do sigilo bancário, em se tratando de requisição de informações e documentos para instruir o procedimento administrativo instaurado em defesa do patrimônio público. Trata-se de observância ao princípio da publicidade. Então, negou, então, ele está dizendo aqui que o STF, então, importante julgamento, entendeu não caber negar ao Ministério Informações, certo? Em observância ao princípio do que? Da publicidade. Então, gabarito letra C. Questão número 8. São princípios da administração pública expressamente previstos no artigo 37 da Constituição Federal, entre outros. Legalidade e publicidade é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, eficiência, razoabilidade não, motivação não, legalidade, moralidade, impessoalidade sim, publicidade, finalidade não, eficiência, razoabilidade não. Então, ficou a letra C aí para nós. Questão 9. Após tomar ciência de irregularidades praticadas pela Assembleia Legislativa de seu estado, o cidadão José da Silva diligenciou junto ao referido órgão a oportunidade em que lhe foi negado o direito de obter certidões. Direito de obter certidões, porque esclarece tal fato. Essa recusa foi desrespeitada o princípio da, cadê você? Publicidade. Então, ou é publicidade ou impessoalidade aí que o nosso amigo gosta. Questão 10. Jurista Celso Antônio Bandeira de Mello apresenta o seguinte conceito. Este princípio enuncia a ideia de que as competências administrativas só podem ser validamente exercidas na extensão e na intensidade. Extensão e intensidade vem o que? Proporcionalidade, certo? Correspondentes ao que seja realmente demandado para ser cumprido a finalidade de interesse público que estão atrelados. Trata-se do princípio do que? Da proporcionalidade. Então, extensão e intensidade, quando eu vou medir uma intensidade, eu verifico se eu observei o princípio da proporcionalidade. Perfeito? Então, questão letra C. Vamos para a próxima? Bora! Um abraço.